Overcast. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ananda Murici, eu sou estudante de Psicologia aqui da Faculdade Soberana e atualmente eu estou no 7º período. Hoje vamos iniciar mais um Sobercast, o tema é Abril Azul, vamos falar sobre o autismo e essa alusão da conscientização sobre ele. Então, esse projeto ele foi idealizado pelo NAP, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, em parceria com o Colegiado de Psicologia. Então é isso, vou apresentar para vocês aqui basicamente sobre os nossos convidados, falar um pouquinho sobre eles. Então temos aqui Maxwell, nosso professor, temos Tainá também e Rafa, né? O nome dele é Rafael, mas eu perguntei se a gente podia chamar ele de Rafa. E é isso, se apresentem. Eu sou Maxwell, né? Professor daqui da Faculdade Soberana, né? Vai ser um prazer, né, estar aqui hoje discutindo toda essa temática muito relevante nessa data, né, nesse mês de alusão, né, ao autismo. Então vai ser um bate-papo muito importante, né, na verdade, né, para todos nós. Eu sou Tainá, sou estudante de psicologia também aqui da Casa da Soberana e sou mãe atípica de um menino lindo de 11 anos. Eu sou Rafael, aluno da Faculdade Soberana. Estou cursando farmácia e esse sou eu. Ótimo, que bom. Então, nós vamos para a 3ª edição, tá? Essa é a 3ª edição do Sobercast, ele foi iniciado em 2024. E falar um pouquinho sobre o autismo, eu queria falar antes, né, da gente adentrar mais nessas vivências e experiências dele, um pouco sobre essa parte mais teórica mesmo. O autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, então está relacionado à forma como o cérebro ele percebe e processa as informações, tá? Então, quando a gente fala de autismo, não estamos falando de uma doença, tá? Não é uma doença, e sim uma forma diferente como o cérebro ele processa informações e como se mostra para o mundo, como se expressa para o mundo. Então, é basicamente sobre isso. Vamos falar sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Enfim, vamos tentar, né, começar aqui nosso bate-papo, né, Rafael? Ananda, você gostaria de fazer algumas colocações, por exemplo, em relação a Tainá, né? Vamos pensar um pouquinho aqui, a princípio Tainá, que traz toda essa experiência de mãe atípica, aluna do curso de Psicologia, já no 5º período, né? Tainá, como é que foi essa coisa de estudar psicologia, escolher essa profissão como... Isso tem a ver com essa questão a questão do teu filho? Eu sou apaixonada por psicologia, eu acho que assim que eu entrei no ensino médio, eu sempre me apaixonei de primeira, assim, e foi sempre isso que eu quis seguir. E aí, quando eu engravidei, eu demorei um pouco, né, a ter o diagnóstico, porque há 11 anos atrás não se falava muito do TEA. Nós notávamos, sim, comportamentos diferenciados, só que a gente não era tão amplamente divulgado como hoje. Então, quando eu tive Heitor, aí com 8 anos a gente descobriu o diagnóstico. Inicialmente tem todo aquele choque, é como se a gente percebeu sim que ele poderia estar no espectro, mas quando a gente algo mais palpável, é como se um buraco abre no chão, né? E aí eu lembro que eu estava no horário de almoço no meu trabalho e eu chorei horrores lendo o laudo dele. Só que depois a gente chora bastante para depois recalcular a rota e vai seguir em frente, né? E aí ele foi um mais assim, por conta dele, eu falei, não, eu preciso realmente trazer esse sonho de muitos anos atrás, daquela menina do ensino médio, e ele foi o meu incentivador para realmente colocar em prática, tá cursando psicologia esse hoje. Sonho, né? Isso. Interessante, né? A jornada sua de escolha, né? Sim. E eu queria, tipo assim, o que você acha que foram, tipo assim, os primeiros sinais que você foi percebendo até ir procurar esse diagnóstico? Quais sinais mesmo você foi percebendo, Heitor? Eu acho, principalmente quando ele está dentro do contexto escolar.
E a gente percebe durante as atividades que são propostas, eu era muito chamada a atenção na escola pelas professoras, só que infelizmente a escola não deu tanto suporte, né? Ó, ele tá tendo dificuldade, só que certo, como é que vocês podem me ajudar? Porque foi meu primeiro filho. Então, eu fiquei perdida. Se a escola não tinha esse suporte para me dar como mãe atípica, que eu nem sabia que eu era, eu fiquei frustrada. Então, o Heitor era uma criança extremamente... Ele gostava de ficar em pé, andando, e a professora falava, olha, ele atrapalha muito em sala de aula. O primeiro diagnóstico que a gente teve foi o TDAH. Chegou e falei, rapaz, eu ainda fico incomodada, porque não é só isso. Sabe aquela coisa? Não é só isso. E os professores falavam assim, olha, Tainá, mas fica tranquila, porque cada criança desenvolve no seu tempo. Só que a gente percebe quando é um desenvolvimento um pouquinho tardio e quando a gente vê que tem algo mais por trás. E aí eu levei ele para psicopedagoga, ele passou quase um ano fazendo esse acompanhamento com ela, e ela falava, não, ele está dentro do desenvolvimento normal. Só que quando ia para a escola, ia para a sala de aula, a professora, ele continua rasgando o caderno, eu comprava assim, no mínimo 10 cadernos por ano para o meu filho, porque ele riscava, ele não conseguia escrever as vogais. Eu brinco que a letra dele parecia um eletrocardiograma, era assim. Eu falo, meu Deus do céu, como assim? E só quando ele ia fazer quase 9 anos que a gente descobriu o TEA. Tem 2 anos. Tem 3, foi em 2024. Sim. E aí, ao mesmo tempo que o meu mundo, assim, eu entrei num buraco, chorei e tal, ao mesmo tempo foi libertador. A gente tava até conversando, eu e a Nanda, que normalmente, isso não é generalizando, mas quando o diagnóstico ele é descoberto na infância, ele meio que aprisiona. Quando é na vida adulta, liberta. E eu falei, não, eu preciso ressignificar isso, porque eu não posso estar repetindo padrões dentro dessa criação que a sociedade ela impõe. Então eu falei, não, eu vou pegar esse diagnóstico e vou usar como libertador para ele. Né? Você pensa diferente, por isso que você age assim. E não como, mas você tem um transtorno, por isso eu não falo com ele com esse peso, mas tipo, você pensa diferente, por isso que você trabalha dessa forma. E quando eu coloquei, e a faculdade de psicologia me ajudou assim, eu nem sei dizer, mensurar, porque a gente estuda muito isso dentro de sala de aula, não só como TEA, mas como eu enxergo o sujeito, o outro sujeito, o outro mundo. E aí eu começo a trazer... Meu filho é meu primeiro paciente. Eu trago isso tudo para ele, né? A forma que ele enxerga o mundo. E hoje, no contexto escolar, ele, assim, é outra pessoa. Hoje, quando ele chegou com o livro em casa e começou a ler, eu comecei a chorar. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu só comprei um caderno por ano para ele agora. Não tem mais isso de comprar vários, né? Não tenho. Mudou de verdade. É bem interessante, porque, assim, dentro da faculdade, de alguma forma, você vai... conseguir entender um pouco do desenvolvimento, né? Na questão do desenvolvimento humano, enfim. E aí o outro lado também, que é essa questão de acolher, entender, né? Realmente isso vai fazer muita diferença, né? Muita diferença mesmo. Bem interessante, né? Sua história, né? Sim. E você, Rafael? Como é que foi, Rafael, escolher o curso de farmácia, enfim, uma profissão, né? Como profissão para sua vida? Fala um pouquinho sobre isso. Foi assim, eu só refleti o que eu gostava de fazer na infância, assim. Eu gostava, assim, de misturar, assim, coisas que fediam, assim, que tinha na casa da minha avó, babosa, bosta de galinha, de gato. Aí eu tentava tacar nas meninas, assim, só que eu só ameaçava, assim, só pra ver a cara das mesmo. E aí não jogava? Não. Sim. Mas a mistura, como se fosse assim, uma mistura química, né? Alguma coisa assim, né? Interessante, né? De chegar algo novo, aí você gostava de misturar pra ver o que é que ia dar aquilo ali. Aí você decidiu mais ou menos, você tá no primeiro período? Então, você decidiu, tem quanto tempo mais ou menos assim que você queria fazer farmácia mesmo, de fato? Desde quando eu estava no primeiro ano tem tempo, do ensino médio. Tem um tempinho. E dentro do curso, como é que você se sente, assim?
O que é que Tá te gostando? O motiva? que é que te motiva, assim? Motivar, como assim? Motivar quê? Motivar, está cursando as matérias, as disciplinas que você está estudando, aquela que você gosta mais, por exemplo. Motivar é o conhecimento. Ótimo, maravilha. Tem Conhecimento alguma que disciplina vou ter. específica que você, assim, gosta, tá gostando muito? Desse período, assim, eu gosto mais da biologia celular, desse período aqui. Ótimo. É, tudo a ver aí um pouco com essa coisa, né, micro que você vem já, né, desenvolvendo aí desde a sua infância, né, quando você fala aí dessas misturas, né, bem interessante, né? E sempre foi um interesse, sempre você teve interesse para essa área ou você foi construindo ela ao longo do tempo? Não, eu fui construindo ao longo do tempo. Durante minha vida eu tive outras vontades. Às vezes eu queria ser astronauta, cientista, engenheiro. Foi construindo com o tempo mesmo. Sim. Sim. E vamos para essa parte agora, tipo, do apoio familiar, Rafa. Como é sua parte do apoio mesmo familiar dos seus pais? O que é que você pode falar sobre isso pra gente? O apoio, por exemplo, de estar estudando aqui na faculdade, né? De, inclusive ter saído de outra cidade, né? Que você até comentou, né? Fala um pouquinho sobre isso. Eles sempre me apoiavam, assim, desde pequeno, assim. Tipo, quando eles descobriram que eu tinha terra, aí, tipo, eu fiquei 10 anos, assim, numa fono, assim. Aí, depois tive apoio com a psicóloga também. Sim. Então você já fez algumas terapias de apoio, né? Algumas, sim. E também eles sempre me apoiavam, assim, que eu queria, assim. Nunca foram, assim, de impor uma coisa para eu ser. Uhum. Sempre deixaram eu seguir meu caminho, assim. Maravilha. E né? você acha o que disso? Que foi muito importante pra você, essa parte deles Foi. sempre te apoiarem? Foi, porque você se aprende errando por si mesmo. Tipo, é igual criança. Quando você fala pra criança não fazer aquilo, aí que ela faz mesmo. Uhum. Aí, tipo, tem que deixar ela se esbagaçar no chão pra ela não fazer de novo. Aprendizado empírico, É. né? A experiência mesmo trazendo, né? E sobre essa experiência de ter saído de casa, né? Até cedo, né, Rafael? De uma outra cidade para vir para cá. Como é que tá sendo essa experiência de morar longe da família, de assumir? Tá sendo bem. Tipo, com a tecnologia de hoje, dá pra falar com os pais assim, aí eu não sinto tanta saudade assim, não. Uhum. Mas você vai muito lá, eles vêm muito aqui, como é? Eu vou muito lá. Você vai muito lá? Aham. E como é sua rotina atualmente? Como é essa vida de conciliar vida pessoal, faculdade, os pais à distância? Como é que funciona isso pra você? Funciona assim. Eu sempre coloco minha vida da faculdade em primeiro lugar e depois os meus prazeres depois. Sim. Você tem um hobby específico assim que você gosta muito de fazer? Fora da faculdade? Eu gosto de desenhar, assim. Maravilha. Então você é das artes também. É, Você gosta de ler? nem tanto. Também eu faço psicologia, a gente tem que ler muito. Mas se eu falar assim, nossa, eu adoro ler, também não faz muito bem. Mas desenvolve, né? A gente É. desenvolve também essa habilidade, né? E como é também, né, Tainá, você que tem essa questão de estudar, trabalha também? Uhum, trabalho. Trabalhar, Mãe. e como é cuidar também até de você também, né? Sim. Hoje, graças a Deus, eu trabalho numa clínica voltada para crianças neurodivergentes. Então, é como se fosse uma segunda casa. Eu trabalho o dia todo, meu filho também estuda o dia todo. Aí, por exemplo, no dia que ele não tem aula, as meninas me deixaram completamente à vontade. Pô, Heitor não tem aula, você pode trazer ele para o trabalho. E ele acaba gostando, que ele já fez amizade com as terapeutas lá da clínica, então
Às vezes ele faz uma sessão conjunta com outra criança, e para ele é Legal, perfeito. Legal. E assim, a gente, no final de semana, no domingo, a gente sempre senta, eu e ele, e a gente planeja a nossa semana. Que Eu massa. gosto de fazer combinados com ele, porque enquanto eu tô na faculdade, ele fica com meus pais. Então, eu deixo sempre a rotina visual dele. Eu falei, 9 horas já sabe que é hora de dormir. Então, a gente sempre tem esses combinados no final de semana, planeja para que dê tudo certo. Então, é puxado, não vou romantizar, Imagino. porque ainda tem as demandas da faculdade, demandas da nossa vida pessoal também, e as demandas dele. Tem a liga. Tem a liga, tem a As liderança de atividades, sala. né, complementares. Isso. Mas, graças a Deus, tudo tá fluindo direitinho. Que bom, né? Porque eu imagino mesmo, né? Ter que, né, organizar tudo isso, né? Desenvolver vários papéis aí, Sim. né? De E a alguma gente forma. sempre tenta sair dessa rotina, porque senão fica aquele ciclo cansativo. Então, final de semana, principalmente no domingo, é o nosso dia livre. Então, a gente vai pro Parque Josefa Coelho, vai pro shopping, vai pra igreja, então, piscina, o que a gente puder ir no domingo para ter esse dia de, como é que eu posso falar? Resetar e começar uma semana tranquila. E Heitor, ele é muito disso da rotina? Ele é, tipo, muito focadinho na rotina? Ou porque é um leque? Por exemplo, eu tava estudando agora, a gente tá pagando neuropsicologia. Uhum. E aí eu tava estudando sobre funções executivas e a gente estuda muito sobre planejamento, flexibilidade cognitiva, controle inibitório. E aí, quando a gente for estudar o TEA, uma função executiva que é muito falada é sobre a flexibilidade cognitiva. Então, por exemplo, um exemplo que eu vi semana passada era basicamente assim. Uma criança, todos os dias ela vai no mesmo caminho para a escola. E aí, no outro dia, muda. E ela não se acostuma com isso, sabe? Essa flexibilidade cognitiva é mais difícil Sim. em algumas pessoas, porque, como sabemos, né, o TEA é muito abrangente, sabe? É um guarda-chuva, né, que Sim. fala, é o espectro mesmo. E aí, como é essa parte, assim, pra Heitor mesmo? A gente chama muito de rigidez cognitiva, né? Então, para você ter uma ideia, na minha casa a gente tinha um balcão que separava a sala e a cozinha. E quando tinha um balcão, você faz a volta. Faz o quê? 2 anos que a gente tirou esse balcão e ele não passa direto, ele ainda continua fazendo. Aí, geralmente, eu pego no braço dele e vamos passar por aqui. Aí, ele volta e faz o mesmo caminho. Mas, no geral, assim, eu procuro sempre estar quebrando, porque Perfeito. a vida, ela não vai... É aquela coisa, a gente tem um filho que é TEA, a gente não pode esperar que o mundo se adapte a ele. Isso é muito real. O mundo não se adapta a gente. Imagina para uma criança ou um adulto do transtorno do TEA, com o TEA, né? E aí, se eu vou sempre por esse mesmo caminho, quando eu comecei... Porque quando a gente descobre o diagnóstico, a gente começa a estudar muito sobre. Então, se eu vou por essa rua, eu comecei por essa, amanhã eu vou pela outra. Sim. Eu sempre procuro quebrar esses padrões. Logicamente que sempre conversando com ele, né? Ó, Heitor, a gente vai por rua tal agora. Porque quando a gente cria eu preciso adaptar ele a essa flexibilidade. Sim. Para ele entender isso. E ter esses contratos de convivência também, Isso. né? Que aí fica legal pros dois. Eu acho que quando a gente conversa antes, é porque se você, como adulta, você gosta de ser avisada. Por que não? A gente precisa respeitar também a criança. Independente se ela é neurodivergente ou não. Ela é um sujeito e ela precisa entender o que é que está acontecendo. Sim. É aquela coisa, você não vai sair para brincar na rua com seus amiguinhos. Por quê? Por que não? Não, não é assim por que não. Você não vai por conta disso, disso e disso. Sim. É interessante sempre explicar. Então, a gente sempre tem essa relação de respeito, né? Um com o outro. Eu fiquei aqui pensando na hora que você estava falando sobre essa questão de adaptabilidade. E aí, no contexto da escola, por exemplo, existe algumas adaptabilidades lá na turma? Como é que é essa questão dele? Hoje ele estuda num colégio do município. Eu sou apaixonada por essa escola porque eles trabalham muito a questão do protagonismo, da autonomia. Então, e ele é apaixonado por essa disciplina específica, que é a eletiva. Que ele vai para outra sala para ter outras experiências com outros amigos. Então, a escola em si, ela desperta isso no aluno. Então, ele ficou super chateado porque ele não ganhou a liderança de sala. Aí eu fui explicar a ele por quê, né? Mas uma pessoa que ele não tinha nenhuma perspectiva e hoje ele fica chateado porque ele perdeu uma eleição, por exemplo. Coisa boa, né? Isso. Sim. Então, isso, assim,
Eu não tenho nada que falar da escola. Obviamente que a gente sabe que a questão de contrato, de município para assistente, às vezes tem aquela... Muda muito de assistente Sim. de sala, só que ele ama pessoas. Então, ele se adapta muito rápido também com as Que bom. pessoas. Sim. Que bom. Era isso que eu tava falando, né? Sobre o espectro. Como é muito, muito abrangente. A gente fala, às vezes, dos estímulos. Então, por exemplo, luz, sons. Muitas pessoas incomodam algumas pessoas. Já Heitor, não. Ele adora estar com gente. Ele Isso. adora se comunicar. E foi uma das dificuldades. Eu falei, não, ele não tá no espectro porque ele ama conversar. Ele é super sociável. Por isso que a gente demorou tanto a chegar no diagnóstico. Sim. Mas é assim, ele faz a interação e daqui a pouco é como se, tá bom, eu vou até aqui. Aí ele vai pro cantinho dele. Interessante. Sim. E você, Rafa, em relação à adaptabilidade aqui na faculdade, assim, existiu? Como é que você vê isso, assim? Tipo, elabora um pouco mais essa pergunta A que eu não questão, por entendi. exemplo, de uma prova adaptada para você, não fazer de forma separada dos demais alunos. Como é que você escolheu, assim, isso, assim? Eu escolhi não seguir porque eu não achei necessário. Que ótimo. Você escolheu, então, fazer as provas com todo mundo. Aham. Maravilha, maravilha. Essa determinação, assim, nasceu em você por, de fato, ali você perceber que quer se incluir, enfim. Como é que foi escolher isso, assim? Foi difícil? Não, eu só vi que eu não precisava. Legal. Muito bom, né? Teve algum diagnóstico, assim, alguma orientação de algum profissional que você deveria fazer isso? Por exemplo, Teve. algum relatório, alguma coisa? Ou você não Teve, preferiu sim. seguir, por exemplo, esse relatório? Eu preferi não seguir mesmo. Entendi, Sim. entendi. Então teve um relatório e você acabou optando por não seguir, né? Aham. Que ótimo, que bom Eu que você... sempre fiz com todo mundo porque eu não ia fazer. Maravilha, Maravilha. maravilha. Você se determinou sobre, né, a sua escolha mesmo, né? Sobre sua história, enfim. Isso é muito bom, né? Muito bom mesmo. Acho que serve muito de exemplo, viu? Sim, Acho que, sim. né, é um exemplo bem interessante. Geralmente as pessoas até acabam, às vezes, pegando como suporte essas informações nos laudos e, de alguma forma, seguindo, né, assim... e você definiu pelo contrário, né? Definiu realmente não pegar aquilo como né, um fato em si, mesmo sabendo que você pode até utilizar, né? Mas como eu disse, não achei necessário. que bom, que bom. Isso representa muito, né, para você. E eu acho massa porque foi uma escolha dele. Sim, Então, por exemplo, sim. Quando a gente estava conversando inicialmente, né, a escola deu essa escolha para ele. Então, ou a faculdade deu essa escolha para ele. Então, por exemplo, não foi algo que ele não teve. Por exemplo, quando Tainá falou que na infância, que não é o caso do Rafa, mas na infância meio que aprisiona. Então, ele teve essa escolha e por escolha dele, ele resolveu fazer com todo mundo. E, sabe, muito massa isso. Escolha bem interessante. Sério. aí, tá, Rafael? Acho que isso determina muito sobre sua caminhada também, né? Sua decisão na sua caminhada, né? A gente até sente, assim, você falando que você está muito determinado. Quando você diz assim, minha primeira prioridade é a faculdade. As outras Sim. coisas são, né, organizadas a partir dessa primeira organização. Então, que bom, tá? Isso mostra até sua disciplina também, né? Acredito que você seja realmente um grande aluno. Não sou seu professor, mas imagino, até deu vontade, viu? Até deu vontade aqui você falando, pra ver esse desempenho dele, né? Mas, maravilha, né? E eu queria fazer uma pergunta para os dois. Se vocês quiserem falar algum momento marcante. Tainá, no caso, nessa trajetória com o Heitor, se você tem algum momento marcante que você queira falar pra gente. E Rafa, na faculdade, ou se você quiser falar da vida também. Uhum. Mas se você quiser também direcionado para a faculdade, alguma coisa assim que teve na faculdade que você gostou muito, por exemplo. Eu, por exemplo, me marcaram várias coisas. Me marcou muito fazer a primeira apresentação de um artigo. Eu tremia, assim, eu falei, gente, e agora? E aí me marcou muito, mas eu queria que vocês falassem sobre isso. Algum momento marcante na trajetória de vocês. Eu acho que, para mim, como mãe, todo dia é um momento marcante. Porque todo dia a gente
eu consigo identificar um novo desenvolvimento, uma nova habilidade. Quando ele consegue controlar as emoções dele no momento, numa situação de muita pressão, eu fico orgulhosa dele, aquilo me marca. Quando eu não preciso comprar mais 10 cadernos no ano, eu consigo ficar feliz por ele. Quando ele consegue desenvolver a habilidade na leitura, na escrita, que isso era muito frustrante para mim e para ele, eu consigo ficar, sabe? São doses de ânimo, todos os dias um pouquinho. Sim. E quando você falou isso, eu pensei que você falou assim, é mérito dele. Mas eu olhando assim de fora, eu acho muito mérito seu também. Tipo, mérito de Heitor, sim, mas muito mérito seu também. É muito bonito ver como você estuda sobre, como a forma como você foi organizando a vida de vocês. E é muito bonito isso. Obrigada. E você, Rafa? E o momento que marcou foi quando eu entrei aqui na faculdade, no primeiro dia que eu entrei. Tipo, lá na minha cidade não tinha uma coisa assim tão bela assim. Uma faculdade? Não tinha faculdade lá, não. Só tinha, no máximo, o ensino médio. Sim. E lá não era como aqui, não. Tipo, lá era tudo público, assim. Sim. E me marcou aqui, porque é bem diferente de lá. A forma você fala até na forma mesmo de Ensino. convívio, de ensino, né? Os professores agem diferente. Eu achei muito marcante, assim. O primeiro dia, assim, você tem essa lembrança aí. Interessante essa lembrança sua, né? Que realmente é marcante, né? Acho que a gente tem um pouco dessa memória mesmo, assim, da faculdade, porque é um conhecimento diferente, né? Faz um link com a formação profissional, então é sua vida profissional que você está construindo, né? Então, a forma do conhecimento também chegar é diferente, né? O que é passado, o conhecimento, ele parece que se consolida mais dentro da universidade, porque no ensino médio é um geralzão, né? Então, tu vem para cá e é mais focado, é mais... É uma escolha. Isso. E aí tem a questão também da escolha, né? Que aí tem sentimento. Escolher um curso tem muito sentimento, a gente sabe disso, né? E assim, o lugar que ele ocupa hoje na faculdade, ele pode nem imaginar, mas inspira outras pessoas. Com então, certeza. assim, eu vendo ele aqui na faculdade, ele falando como tá falando aqui com a gente no podcast, enche meu coração de alegria, porque daqui a pouco vai ser meu filho, né? Daqui a pouco vai ser meu filho. Então, assim, muitas pessoas colocam muito limite. E ele falou, não, eu vou fazer a prova com todo mundo. E isso me deixa muito feliz, porque ele tem sede daquilo. E isso diz muito de onde você veio, de como você foi criada. Então, não deixe essa sede ir embora. Sempre tenha sede, sempre mostre às pessoas apesar de estar no espectro, você é capaz de alcançar lugares inimagináveis. Só acredite em você cada vez mais. O mundo, né? Sim. Obrigado. De nada. Você vê, né, Rafael, como isso já mostra sua potência, tá? Sim. Imagina também agora no podcast, tá? Esse vídeo sendo espalhado pro mundo, né? Então, assim, imagina que isso, de alguma forma, sua família vai ficar muito feliz, tá? Com certeza. Sobre isso aqui que tá acontecendo. Mande o link pra ele. Mas é isso, né? Acho que a gente tá chegando ao final, né, do nosso podcast aqui da Faculdade Soberana, né? Nossa terceira edição. Terceira edição, né? Marcando mais uma vez aí esse papel de informar, de cuidar, de publicizar um tema tão relevante que tem sido comum, a gente sabe que tem sido comum, né? Trabalhar essa temática, mas a gente traz esse formato muito diferente. Você, inclusive, Tainá, traz essa figura, inclusive, em uma outra data também bem interessante, que é a data do Dia das Mães, né? Isso. Então Faltam você 10 traz dias. a complexidade e a grande essência dessa data, que é o papel materno, Sim. né? E ainda com essa discussão, né, do mês em relação ao TEA. Então imagina quanto você foi abençoada por essa escolha, né? Assim, É verdade. Dia das Mães, é mãe, mas é uma baita de uma mãe, né? Ela é uma baita de uma mãe. E é isso, né? Eu acho que a gente vai fazer um fechamento, né, do que a gente, né,
Alguém gostaria de falar alguma coisa especificamente, assim, deixar uma mensagem, Tainá e Rafael, em relação a essa temática especificamente, né? Até, acho que fiquem à vontade agora, tá? Eu diria que para que elas não limitassem o filho, como a gente acabou de falar, não limite o filho de vocês a um diagnóstico, a um transtorno. Quando a gente acredita no nosso filho, a gente rompe. E rompe junto com ele, Rafael aqui, mais do que ninguém, para representar esse rompimento. Não ficar presa ao diagnóstico. Eu não estou aqui para romantizar, não. A gente vai ter muitas dificuldades ao longo do caminho. Mas quando a gente acredita, eu acho que a gente vira uma chave e muda o destino. Verdade. Perfeito. E é uma mensagem que eu deixo para as pessoas do TEA, que nunca deixem assim as pessoas lhe botarem para baixo, delas lhe subestimarem porque você tem TEA. Tipo, quando eu estava no ensino médio, tinha uns meninos assim que subestimava minha inteligência, achava que eu era bobão, assim. Sim. E aí não deixar isso lhe deixar para baixo. Maravilha. Um ótimo recado, tá? Imagino que, e você falando sobre isso, imagino que quantas pessoas não passam, né, na mesma condição, né, Rafael? E a sua mensagem, até a sua positividade e segurança e determinação, né, que você passa muito isso, vai ajudar muita gente, eu tenho certeza, tá? Não tenho dúvida nenhuma. Como estudante, e imagine como profissional, né? Imagine que vai ser mais potência ainda, né? Sim. É interessante, eu fiquei aqui imaginando a mensagem de vocês e conectando com as famílias, né? Agora que estão provavelmente vendo esse vídeo, né? Que vão assistir esse vídeo, né? Então a gente imagina o quanto isso vai, de alguma forma ali, trazer a vontade, a esperança, né? Você que vem de uma outra cidade, está morando sozinho, sem a família aqui em Petrolina, isso é Não só de outra cidade, de outro estado. De outro estado, e está aqui estudando, né? 18 anos, né? 18 anos. 18 anos. Completa a maioridade, já se determinando sobre o que você quer e quem você é. Então, assim, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Mas é isso, né? Acho que a gente encerra aqui muito feliz com esse bate-papo, agradecer a participação de vocês, né? O tempo disponível que vocês, né, por vir aqui, né, trazer todo o relato e a história de vocês, né, Nanda? Eu queria agradecer a todos, ao professor também, muito obrigada. E queria agradecer vocês aí de casa, vocês que chegaram até aqui, muito obrigada. Eu espero muito que esse podcast ocupe vários espaços. E é isso, estamos finalizando mais uma edição. Até mais a todos. Até mais. Obrigada, gente.